Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre força elétrica ou lei de Coulomb, um outro nome aí dado em homenagem a Charles Coulomb, o responsável por conseguir expressar matematicamente a equação da força elétrica. Charles Coulomb, no final do século XVIII, ele criou esse dispositivo que a gente está vendo na tela, chamado de balança de torção. Foi através dele que ele fez alguns experimentos com relação ao deslocamento das partículas que estavam dentro dessa balança. Então, o que, que acontecia, pessoal? Devido ao princípio da atração e da repulsão, essas partículas elas se deslocavam, né? Ou elas se aproximavam ou se deslocavam ainda mais. Esse movimento criado pelo deslocamento dessas cargas, ela gerava uma tensão, uma torção em um fio localizado dentro dessa balança. E essa torção ela era registrada em uma das extremidades da balança. Através desses dados gerados através dessa balança, juntamente com o princípio da atração e repulsão e também da ação e reação, ele conseguiu chegar a algumas conclusões. Uma delas foi de que a força resultante, né, a força aplicada a cada uma das cargas devido a essa atração ou repulsão, elas tinham o mesmo módulo, ou seja, tinham intensidades e valores iguais, tinham a mesma direção e o seu sentido ele variava de acordo com as cargas dessas partículas, ou seja, se as cargas tivessem mesmo sinal, o sentido dessas forças elas seriam opostas, né? Ou seja, independentemente do sinal, poderiam ser as duas positivas ou as duas negativas, os sentidos seriam opostos. Ao passo que, se as cargas tivessem sinais diferentes, elas se deslocariam para o mesmo sentido, a força resultaria para o mesmo sentido. Depois de muita experimentação, através desse aparato aí que eu mostrei para vocês, da balança de torção, ele conseguiu criar uma relação entre essa força, o deslocamento e as cargas elétricas. Essa relação que ele criou, pessoal, ficou conhecida como a lei de Coulomb. E ela diz o seguinte para a gente, que força elétrica, né, ou seja, a força gerada através dessas cargas elétricas, ela é K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Mas o que, que significam essas letras todas aí? Vamos lá. A gente tem que K é uma constante elétrica. A constante elétrica nada mais é do que uma constante de proporcionalidade que ele utilizou para conseguir que essa igualdade fosse mantida, essa igualdade entre o produto das cargas elétricas e a força. Q1 é a carga elétrica da partícula 1, Q2 a carga elétrica da partícula 2, D é a distância entre essas duas cargas. E agora que a gente já viu todas as variáveis dessa equação, a gente precisa falar uma coisa para vocês. A constante elétrica ela varia de acordo com o meio onde essas cargas estão inseridas. Então, para o vácuo, que é aquele meio onde nós não temos, né, o ar ou o oxigênio, essa constante ela vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso para o vácuo. Cada meio vai ter uma constante diferente. Pessoal, através dessa equação a gente consegue fazer uma breve análise aí. A gente consegue levantar alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a gente consegue ver que a intensidade da força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, ou seja, a multiplicação dessas cargas elétricas. E inversamente proporcional, a gente está vendo que o Dzinho ali, ó, ele está no denominador, a distância está no denominador, então é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Mas o que isso significa? Traduzindo aqui para a gente, significa o seguinte, que se a gente tiver maiores valores de carga elétrica, a gente vai ter, consequentemente, uma maior força elétrica. Porém, se a gente tiver um maior distanciamento entre essas cargas, a gente vai ter uma menor força elétrica. Então, aqui, ó, uma relação para vocês poderem acompanhar, né? Quanto menor a minha distância, né, quanto menor a minha distância, maior vai ser a minha força elétrica entre essas cargas. E quanto maior a minha carga, maior vai ser a minha força. Beleza. Pessoal, visto a equação geral aqui, né, a equação da lei de Coulomb, a gente pode fazer um exercício aqui agora, onde a gente vai ter a aplicação dessa lei. Vou ler aqui com vocês, a gente vai identificar as variáveis, substituí-las na equação e resolver, e calcular a força elétrica desse exercício aqui. Então vamos lá, duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 4 Coulomb e Q2 igual a menos 6 Coulomb, estão colocadas no vácuo a uma distância de 600 centímetros uma da outra. Então a pergunta é, qual é o módulo da força de atração entre elas, dado que a constante elétrica, K0, é igual a 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por Coulomb quadrado.
Então, esse K0, como a gente já viu no slide anterior, ele é a constante do vácuo. Então, o meio que a gente está trabalhando é o vácuo, a constante elétrica que a gente tem que utilizar é a constante do vácuo. Outro ponto interessante e importante, que a gente não pode deixar passar, é que ele fala aqui que a força é de atração. Por que a força é de atração? Porque os sinais das cargas elétricas são diferentes, são opostos. Uma é positiva, a outra é negativa. Então, elas vão se atrair. Se os sinais fossem iguais, elas iriam se repelir. Então, vamos aos dados do exercício. Aqui a gente vai ter que Q1 vale 4 coulombs, Q2 vale menos 6 coulombs, a distância é de 600 centímetros. Para a gente poder fazer esse cálculo, a gente precisa converter essa unidade de medida de centímetro para metro. Então, a cada 100 metros, nós temos... A cada 100 centímetros, aliás, a gente tem 1 metro. Então, para 600 centímetros, a gente vai ter 6 metros. E o K0 é a nossa constante elétrica para o vácuo. Então, primeiro passo aqui, vamos trazer a nossa equação da força elétrica e substituir os valores. Força elétrica é igual, a nossa constante vale 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de Q1, que é 4, vezes o módulo de Q2, que é menos 6, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. No caso aqui, a gente vai usar o 6, porque ela tem que estar em metros, para a gente poder ter o resultado aqui da força em newtons. Próximo passo, a gente vai tirar os módulos desses números, dessas cargas. Como que a gente calcula o módulo de um número? O módulo de um número ele sempre vai retornar o número positivo. Então, se o número já era positivo, ele vai continuar positivo. Se ele era negativo, a gente vai tirar o módulo e ele vai ficar positivo. Então, força é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes módulo de 4 é 4 e módulo de menos 6 é 6. Então, o módulo sempre vai trazer os números positivos. Feita a substituição, agora a gente vai para os cálculos. 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 6, 24, dividido por 6 ao quadrado. 24 agora, vezes 24 vezes o 9, a gente vai ter 216 vezes 10 a nona, dividido por 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36. Então, aqui no final, a gente vai ter uma divisão de 216 por 36 vezes 10 a nona. 216 por 36 é igual a 6. Então, a minha força elétrica para esse cenário aqui, onde a gente tinha Q1 igual a 4, Q2 igual a menos 6 e uma distância de 6 metros, no vácuo, a minha força elétrica é de 6 vezes 10 a nona newtons.